Gravando. Então, turma, hoje eu vou estar discutindo com vocês, meus queridos e minhas queridas, sobre hidrólise salina, tá bom? Então, para quem tiver interesse, a apostilazinha de vocês lá, apostila 3, lá na página não vou lembrar agora de cabeça, para vocês verem lá, sobre hidrólise salina, logo depois de pH. Turma, então vamos a algumas situações aí que a gente precisa discutir. Primeiro, eu vou escolher vocês aleatoriamente, como eu sempre faço, tá? Para responder algumas perguntas para mim. Lembrando que enquanto eu estou em share, eu não consigo enxergar o bate-papo. Está lá o chat de vocês, mas, por favor, abram o áudio, tá bom? Então, vamos começar bem legal, né? Com a senhorita Heloísa Oliveira, tá bom? Senhorita Heloísa Oliveira, me diga uma coisa. O que é um sal, minha querida? O que é o sal? Essa foi a pergunta, né? Exatamente, o que é um sal? Calma, deixa eu pensar como eu posso explicar. Mineral? Sei lá. Mineral? Alguém arriscaria outra colocação sobre o conceito de sal? Alguém arrisca, por favor? Cauã, aproveita o momento para falar alguma coisa útil. Almeida? Oi, André. Mineral. Mas alguém, além de mineral, por favor, alguém me diga uma coisa. O que é um sal? Professor, olha logo quem que você vai escolher, né? Adriano, você fala sal, tipo, sal de cozinha? Não obrigatoriamente de cozinha, Cauã. Qualquer tipo de sal. Eu preciso saber a definição de sal. Cauã está cortando muito, tá? Não tem crise, não. Maísa, minha querida, defina sal para mim, por favor. Adriana, não faço ideia. Sal? Sal? Eu não sei. Não sei, não vem nada, assim. Nathalie, Eu lembro em dissociação. Eu lembro disso só. Mais nada. Não pode ser classificado como, sei lá, uma mistura que possui sódio? Não assim? obrigatoriamente. Eu posso ter sais à base de iodo também. Entendeu? Então, o sódio ele não é um item obrigatório para ser um sal. Mas eu quero que vocês me definam. O que vocês acham que é um sal? Uma substância química que pode ser a mistura à base de sódio e o que você falou? É iodo? Era? Não. Um componente, na verdade? Quem falou? Quem falou que é um componente iônico? Eu. Bárbara. Oi, Bárbara. Olha, só quem resolveu aparecer. Tudo bem, Bárbara? Ótimo. Então, assim, Bárbara, realmente é um componente iônico, perfeito. Exatamente. Também conhecido também Obrigada. como uma função inorgânica, tá? Ou uma função mineral, onde o sal, pessoal, ele é basicamente formado por um cátion e um ânion, tá? Esse cátion, ele costuma vir da sua base e o ânion costuma vir de um ácido, tá? Então, por exemplo, se falou o cloreto de sódio, que é o sal de cozinha, o cátion vai vir do hidróxido de sódio, que é a base, no caso, e o cloro, né, do cloreto, ele vai vir do ânion do ácido clorídrico, tá? Então, quando a gente falar em sal, eu tenho que entender o que é um composto iônico, tá? Quando entrar em contato com a água, vai sofrer ionização, ok? Ou seja, eu vou separar o cátion do ânion, e que eu preciso ter o cátion vindo da base e o ânion vindo do ácido, tá bom? Isso é o que a gente vai definir como sal. Tudo bem? Tranquilo? Ô, Adriano. Oi, Rafa. Não é a ver com essa matéria. Mas por algum motivo meu Zoom tá me silenciando, tipo, o seu áudio mutando, o áudio do Zoom. Então, se você me chamar e responder de primeira, é porque isso aconteceu, ok? Não, tranquilo, sem crise, Rafa. Então, voltando aqui, tá? Então, assim, quando a gente começa a falar também em sais, eu preciso ficar esperto que cada sal vai ter um comportamento diferenciado quando eles entrarem em contato com água, tá? Quando eu vou sofrer ionização ou dissociação, no caso.
Então, assim, eu posso ter sais que vão ter caráter alcalino e sais que vão ter caráter ácido, tá? E o que define esse caráter alcalino e esse caráter ácido no sal? Alguém arrisca aí para mim, por favor? Número de íons ou talvez o pH? Vai ter a ver Algo com assim. íons. O pH vai influenciar também, mas o que vai influenciar isso diretamente? O que vai me dar um caráter ácido ou um caráter alcalino? Aí eu não sei. É, né? Aí que a gente tá o grande X da questão, tá? Quando eu começo a falar em caráter alcalino e caráter ácido... Oi, tô ouvindo, Nathalie. O que seria um caráter alcalino? Cauã, segura aí um pouquinho, peraí. O que seria um caráter alcalino, senhorita Nathalie? É o seguinte, às vezes eu pego um sal e jogo dentro de uma solução aquosa, e ele vai ter características, ele vai acabar trabalhando, tá? Algumas dessas características vai ser como se fosse um material alcalino, tá? Então, por exemplo, muitas vezes eu jogo um sal à base de cloro, tá? Então, o clorato de sódio, por exemplo, quando eu jogo ele em água, se eu adicionar, por exemplo, uma fenolftaleína, que é indicador de pH, ele vai alterar a cor, tá? Então, ele vai alterar a cor para uma cor rosada. Essa cor rosada nada mais é do que um pH alcalino. Quando a gente fala nesses caráter alcalino ou um caráter ácido, o que vai acontecer? Quando eu jogar esse sal dentro da solução, eu vou estar liberando íons OH-, no caso das bases, e no caso do ácido, eu vou estar soltando íons H+, que vai formar lá, no caso, para a gente, o tal do hidrônio. Ok, Nathalie? Acompanha a ideia? Ah, acompanhei. Então, vamos dar só para vocês terem uma ideia, tá? Então, eu tenho dois exemplos aqui que o nosso livro colocou, né? Eu tenho o cianeto de potássio e o clorato de sódio. Cianeto de potássio, KCN, e o clorato de potássio, NaClO. Turma, o que acontece? Se eu pegar esses dois componentes, tá bom? E jogar eles em uma solução aquosa, tudo bem? O que acontece? Eu vou separar sempre o cátion do ânion. Então, quando eu começo a falar em separar cátion e ânion, eu estou pensando o quê? Eu vou separar o metal do nosso ametal, no caso do sal, tá? Então, quando eu começo a falar, separei o cátion do ânion. No caso do cianeto de potássio, o que vai acontecer? Eu vou liberar íons K+, que é de potássio, e o ciano, que é o Cn-, tá? Lembrando que isso em sistema aquoso, dentro de água, dissolvido em água, tá? E se eu pegar o clorato de sódio, eu vou ter lá o Na+, em forma aquosa, que é o sódio, tá? E o clorato, que é o ClO-, também em forma aquosa. O que acontece, pessoal? Esses íons, quando eles entram em contato com a água, tá? Eles vão acabar reagindo com a molécula da água. Algumas vezes, né? Quando esse sal está em contato com a água, ele vai começar a gerar um equilíbrio iônico da própria água, né? Lembrando que a água, eu vou ter o OH- e H+, como produto iônico, e quando eu tenho esses sais entrando em contato, devido às suas características de eletronegatividade, afinidade eletrônica, eu vou acabar gerando, então, consequentemente, um caráter alcalino, que eu comentei anteriormente, ou um caráter ácido, tá? De que forma? Vamos lá. Bonitinho aqui. Então, vamos lá. Tá bom? Então, ele me coloca a seguinte situação, tá bom? Então, se eu pegar, para vocês terem uma ideia, tá? O ácido cianídrico, que é o HCN, tá? E jogar ele em água. Consequentemente, né? Eu vou ter a formação de íons H+, e Cn-. No caso do ácido hipocloroso, HOCl, tá? Eu vou ter, então, a formação de íons H+, e OCl-, ou ClO-. O que é importante citar aqui, turminha? Vocês podem perceber que quando a gente começa a falar nesses rapazes aqui, né, nos ácidos cianídrico e hipocloroso,
eu tenho aqui, ó, ácido conjugado e base conjugada. Esse agora é o X da questão, tá bom? Por que ácido conjugado e base conjugada? Nesse caso, o ácido está em sua forma molecular, tá? HCN. Quando eu jogo esse carinha lá na água, consequentemente, eu vou começar a gerar algumas características alcalinas, tá bom? E a mesma coisa do hipocloroso. Essas características alcalinas seria o que, no caso, tá? Seria a liberação de íons OH-, eu vou ter uma alteração do pH da solução, tudo dependendo ali do tipo de íon trabalhado, como ele vai estar interagindo com as moléculas de água, tá? Um outro fator que é legal a gente citar, aproveitando aqui essa própria posição, tá? Eles estão falando em constante aqui, um pouquinho de constante do ácido, coisa que nós já vimos anteriormente. A maioria dos ácidos tem, os ácidos e as bases têm essas constantes tabeladas, tá? Que eu tinha comentado anteriormente. Mas vamos lá, onde eu quero chegar. Tá aqui. Então vamos lá, né? Eu quero que vocês analisem daqui para cá, tá? Então vamos analisar da direita para a esquerda. Então, eu tenho aqui, ó, ácido cianídrico, tá bom? Mais OH-. E no de baixo eu tenho o ácido hipocloroso e OH- também. Olha só que interessante. Esse carinha aqui foi o ácido que eu joguei na água, tá? Quando eu jogo ele na água, vocês lembram que eu comentei que ele vai sofrer um processo e vai transformar o sistema em uma característica alcalina? O que acontece? Quando eu jogo esse ácido na água, tá? O cianeto vai começar, o cianemento começa a reagir com o hidrogênio da água, tá? Então, mantendo esse ácido intocado, entre aspas, tá? E, consequentemente, liberando íons OH-. O que isso quer dizer, pessoal? Que eu vou ter uma quantidade de íons OH-, uma forma iônica, maior na solução do que uma forma iônica do próprio ácido. Mas agora vem a pergunta, tá? Pessoal, por que eu tendo um ácido cianídrico ou um ácido hipocloroso na solução, a mesma vai ter um caráter alcalino, a mesma vai ter um caráter básico? Alguém me responde? Por favor. Maísa, pode ser a Maísa. Meu Deus, eu não entendi nem a sua pergunta, Adriano. Ixi, Maria, aí começa a ferrar, Maísa. Eu não entendi. Tem problema não. Maísa, o que acontece é o seguinte, eu estou separando o cátion do ânion, tá? Tudo bem? Então, imagina que eu peguei esse ácido aqui, o ácido cianídrico, e joguei ele lá na água, tá bom? Uhum. Quando a gente joga esse camaradinha na água, o que vai acontecer? Ele vai formar íon Cn-, que vai se agregar com algumas moléculas de água, tá? De H2O, e vai voltar a formar ácido cianídrico, HCN. E vai liberar junto o quê? OH-, a hidroxila, tá bom? Sim. Entendeu isso, Maísa? Isso aí eu entendi. Beleza, então a pergunta é o seguinte: por que quando eu coloco o ácido cianídrico, o próprio nome já diz, ele é um ácido, eu coloco ele em contato com água, aquela água ela passa a ter um caráter alcalino ou básico e não um caráter ácido? Fica um caráter ácido? O que define um ácido e uma base na situação iônica? O que define eles numa situação iônica? Meu Deus, eu não sei. Alguém arrisca, pessoal? O que define um ácido ou uma base numa situação iônica? O íons ou pH? Exato. O íon, perfeito, Rafael, o íon, tá? Então, quando eu tenho íons H+ na solução, tá? Íons H+ soltos na solução, essa solução vai ter um caráter ácido. Quando eu tenho íons OH- na solução, ele vai ter um caráter alcalino, ok? Certo, Maísa? Certo. Então, o OH- que está no final da equação, que está na farmacosa, ela está em alcalina, certo? Exatamente. Ah, então tá bom. Entendi agora. Então, o que acontece? Ele vai ter um caráter alcalino, porque quando eu jogo o ácido cianídrico dentro da solução aquosa, tá? Ele vai liberar o íon
OH- para a solução. Mas o que acontece? Por que essa água, essa solução passa a ter o caráter alcalino e não ácido, mesmo eu tendo ali o ácido cianídrico e o ácido hipocloroso? Pessoal, o que a gente tem que entender, tá? Primeira coisa é que eu estou falando com ácidos fracos, tá? O que significa um ácido fraco? Alguém arrisca aí para mim? Ok? Um ácido fraco. O que define um ácido fraco? Eu acho que tem pouca quantidade de íons. Pense um pouquinho mais, Roque. O que define um ácido forte de um ácido fraco? Forte e fraco. Sei lá, acho que o forte tem mais íons positivos, tem mais cátions. Ô, Roque, a gente não viu anteriormente constante do ácido e constante da base? Professor, Oi, Maísa. é a facilidade que ele tem de ionizar? Boa, Maísa. Excelente. Sabia, só que eu deixei ela falar. Ah, sim, claro. Até parece. Tá bom. Então, assim, né? Quanto mais difícil de ionizar, menor é o caráter ácido em solução, tá? Menos íons H+ eu vou liberar na solução. E quanto mais forte o ácido, mais facilidade ele vai ter em ionizar, tá? Então, mais facilidade ele vai ter de liberar íons H+ para a solução. Tudo bem? Gente, isso aí é tudo conceito lá do primeiro médio. A gente está falando em ácido de base de Arrhenius e Blossard de Loring, ok? Então, dando continuidade à ideia, tá? Então, como eu tenho ácido muito fraco, ou seja, eles não vão ionizar com uma certa facilidade, eles têm dificuldade, os íons OH- vão predominar na solução. Com esses íons predominando na solução, o que vai acontecer? O seu pH vai ser mais elevado, ele vai ser ali ele vai ser acima de 7, né? Entre 7 e 14, ok? Então, o ácido, como ele não ionizou, não liberou íon H+. Se ele não libera íon H+, ele é considerado um ácido fraco, tá? Por favor, não confundam ácido forte e ácido fraco com o poder de corrosão do ácido, tá? Porque dali a pouco o cara fala, esse ácido é fraco, dá para beber, aí morre, né? Aí a culpa é do professor Adriano, né? Então, por favor. Bom, agora a gente vai uma outra brincadeirinha aqui, ó. Prestem bem atenção nisso aqui. Isso aqui é da hora, pessoal. Casos de hidrólise salina, tá? Primeira coisa, o que é uma hidrólise? O que é considerado uma hidrólise? Rafa, hidrólise? Oi. O que é uma hidrólise, Rafa? Hidrólise, deixa eu pensar. Deve ser algo com água, talvez? Ótimo, a gente tem a separação do cátion do ânion em meio aquoso. Isso é considerado hidrólise, tá? Quando separa o cátion do ânion em meio aquoso, tá? Então, é quando só dá para separar na água. Quando o fenômeno ocorre em água. Ah, ok. Quando o fenômeno está ocorrendo em água, tá? Bom, lembrando que nesse caso, né, nós estamos imaginando que essa hidrólise está ocorrendo num ambiente estéril, ou seja, água, né, destilar, água pura, única e exclusivamente H2O, tá bom? Então, imagine o seguinte, tá? Que eu tenho ali o acetato de sódio, que é esse carinha aqui, ó, tá bom? NaCH3COO, e eu adicionei ele em meio aquoso, tá bom? Esse sal, tá, pessoal? Isso aqui já é um sal. Ele não é um sal forte, tá? Ele é um sal relativamente fraco. Mas, quando eu entrei em contato com água, o que eu consegui aqui? Eu separei o íon Na+, o sódio, mais o acetato. Esse processo a gente chama do quê? De dissociação do sal ou dissociação da base, tá? Dissociação da base ou dissociação do ácido. Mas o que acontece? Lembra que quando eu joguei esses carinha aqui, esse acetato, o que vai acontecer? Ele vai começar a reagir com quem? Com a água. Ok? Quando esse carinha começa a reagir com a água, então quando o acetato começa a reagir com a água, o que vai acontecer? O acetato ele vai roubar um hidrogênio da molécula da água. Quando ele rouba um hidrogênio da molécula da água, ele vai formar um ácido fraco chamado de ácido acético.
ok? Quando ele forma o ácido acético, o que ele vai fazer? Ele vai liberar íons OH- lá na solução, tornando então essa solução alcalina ou ácida? Isso não é pergunta, tá, pessoal? Não é retórica, não. Poderia repetir, Adriano? A pergunta foi a seguinte. Essa solução, após o acetato interagir com a água, tá? Ele vai formar o ácido acético mais o OH-. Essa solução, ela vai ter caráter ácido ou alcalino? Pera aí. Você separou o ácido, correto? Eu tenho o ácido acético, que é um ácido extremamente fraco. Ah, eu acho que se o fato de ser fraco, acho que ele fica mais alcalino. Exatamente, Rafa, ele vai gerar um caráter alcalino. O que é legal citar também é o seguinte, Rafa, eu tenho duas equações aqui, certo? Então eu tenho a do acetato de sódio sofrendo a dissociação, depois eu tenho o acetato de sódio reagindo com a água e formando o ácido acético e a hidroxila, correto? Então é o seguinte, Rafa, quando todos vocês se depararem com esse tipo de situação, o que eu recomendo vocês a fazer? A reação global. O que é a reação global, tá? É vocês simplificarem essa equação. De que forma? Pessoal, eu tenho que começar a analisar pré-seta, que vai ficar do lado esquerdo, e pós-seta, que vai ficar do lado direito, tá bom? Então é o seguinte, a gente pode perceber que o acetato de sódio, ele aparece só uma vez, tanto na equação de cima quanto na de baixo, ok? Depois, o sódio, ele vai aparecer apenas uma vez, o sódio Na+, apenas uma vez, tanto na equação de cima quanto na equação de baixo, certo? Já o acetato, ele aparece tanto na equação de cima quanto na equação de baixo. A gente pode perceber que estão em lados opostos da seta, tá? Então, em cima, o acetato está no caso dos produtos e o acetato na de baixo está no caso dos reagentes. Então, o que nós vamos fazer? A gente anula esse carinha com esse carinha, tá? Sobrando, então, para a gente o quê? Um acetato de sódio mais água, formando o ácido acético mais a hidroxila mais o sódio, tá? Então, nós vamos dizer o quê? Que se eu pegar o acetato de sódio e adicionar em água, eu vou ter como resultado final o quê? Ácido acético, a hidroxila, o OH-, mais o sódio em forma iônica, tá? E, consequentemente, toda essa equação, tá? Toda essa reação, todo esse sistema vai ter um caráter alcalino. Ok, turma? Tranquilão? Professor, Pois não, Roque? toda vez que misturar o ácido com a água vai gerar aquele OH-? Agora a gente vai para a seguinte situação, ô Roque. Depende do ácido, se ele é um ácido forte ou um ácido fraco, tá? Tudo vai depender em relação a isso. Então, no caso ali, eu tive o quê? Eu tive um ácido fraco reagindo com uma base forte. Agora, no caso, tá? Eu vou fazer o seguinte agora com vocês. Eu vou pegar um sal forte, perdão, um ácido forte, tá? Eu vou ter a formação de um ácido forte e uma base fraca. Então, é o seguinte, eu peguei o cloreto de amônio, tá bom? NH4Cl. Joguei ele lá na água, tá bom? Quando eu jogo esse carinha na água, eu vou separar o NH4 do Cl-, ok? O que vai acontecer? O NH4, a amônia, vai começar a reagir com a água, tá? Com H2O. Formando, então, para a gente o quê? O NH3 mais H3O+. Lembrando que esse H3O+, para nós, ele vai representar um ácido forte, ou seja, o íon H+, liberado na solução. Tudo bem? Fazendo, então, a reação global, a gente vai ter a seguinte situação. Cloreto de amônio mais água, formando amônia, mais o hidrônio, que é o H+, para a gente, tá? E o Cl-, que é o cloreto. Pergunto agora, essa equação, ela tem um caráter ácido ou um caráter alcalino? Ácido. Boa! Por que, Maísa? Por causa do OH+. Ele é forte.
Ácido. O H3O+, tá? Isso. Então, esse carinha aqui é o que vai dar característica ácida para a solução. Perfeito, Maísa, isso mesmo. Então, lembrando, eu estou com NH4Cl, que é uma base fraca, e no final vou formar um ácido forte, tá? Que é um ácido à base de amônio, ou seja, o HCl ali, perdão, um ácido à base de cloro, que é o ácido clorídrico, que é um ácido extremamente forte e, consequentemente, altamente ionizável, tá bom? Ok, turma? Acompanharam essa ideia? E por último, né? A última situação aqui que eu vou colocar é se eu tiver um ácido fraco e uma base fraca, por exemplo, o que será que vai acontecer? Então, eu peguei lá, por exemplo, acetato de amônio. Então, nós vemos que o acetato de sódio, ele gerou para mim um ácido extremamente fraco, né? Que era o ácido acético. Já o cloreto de amônio gerou uma base fraca. Então, eu tenho uma base fraca e um ácido fraco. Poxa, o que vai acontecer nesse mar de bagunça? Simplesmente o seguinte, peguei lá então acetato de amônio, NH4CH3COO. Primeira coisa que eu tenho que analisar, que eu vou pegar esse carinha aqui e vou ionizar. Quando eu falo ionizar, eu vou jogar ele em água, tá? Então, se tiver ali NH4+, e CH3COO-, como nós vimos anteriormente, tá? Em ambas as equações. O que vai acontecer? Quando eu separei esse cátion e esse ânion, pelo fato deles serem fracos, eles vão começar a interagir com a água, tá? No momento em que eles começam a interagir com a água, o que eu vou ter? O amônio interagindo com a água, formando NH3 mais o hidrônio, H3O+, que pra gente, novamente, é o H+, ok? E o acetato vai entrar em contato com a água, formando então para nós o ácido acético mais o OH- que é hidroxila, ok? Quando a gente faz lá todos aqueles trâmites do cancelamento, né? Então, esse amônio, essa amônia aqui cancela com essa amônia, esse acetato cancela com esse acetato, então eu vou ter lá, né? Acetato de amônio mais água, então significa que eu peguei o acetato de amônio e adicionei água. Eu vou formar, então, amônia, ácido acético, mais o hidrônio, que é o H+, mais o OH-, ok? Agora, minha grande pergunta aqui para vocês. Como a Maísa já respondeu, ela não precisa responder de novo. Vamos escolher, mas escolhe alguém para responder que esteja aí online. Vamos lá, escolhe qualquer um. Vamos ser democratas. Eu quero que seja a Sara, que a Sara é inteligente, ela vai responder certo. A Sara? Então fechou. Sara, vamos lá. Sara, essa equação, a resultante, é ácida ou básica? Ou alcalina, no caso? Sara, pode liberar o áudio, que eu sei que seu áudio funciona. Bom, Sara, vou interpretar que você não está online, tá? Fechou? Então, mas escolhe outra pessoa aí para mim, por favor. O Vini do B, o Vini do B. Oi? O Vinícius do B. Vinícius do B, pode ser. Ele vai conseguir responder. Pode ser. Então, Vinícius do B, manda bronca. Ninguém? Tá bom, então, não tem crise não. O pessoal só vai perdendo a pontuação, tá? Então, assim, mas aqui vai ter um caráter neutro, tá? Por que neutro? Porque eu liberei quantidades de OH+, e OH-, consequentemente, seu pH vai estar estabilizado em aproximadamente 7. Certo, senhorita? Então, o que eu tenho que analisar aqui? Quando eu tenho, então a grande X, a grande sacada vai ser o quê? Quando eu tenho, para ajudar vocês, quando eu tenho um ácido forte com uma base fraca, tá? Na hora da neutralização, eu vou ter um caráter ácido. Quando eu tenho uma base forte e um ácido fraco, o caráter da minha solução vai ser básico ou alcalino. Já no caso, quando eu tenho os dois sendo fracos, eu vou ter, consequentemente, soluções com pH neutro, ok? E se forem fortes também, consequentemente, eu tenho ali situações de ácidos fortes, tá bom? Professor, Oi, pois não, Roque.
Então, quando eu tiver o H3, o A+, e o OH- na mesma equação, é neutro. Vai ser sempre neutro. Ou não? Nesse caso aqui, por exemplo, Quando tem os dois na mesma equação, é neutro. exatamente. Quando eu tenho os dois ali no resultado, tá? Um dos produtos ele está com pH neutro, ou seja, um pH aproximadamente 7, tá? Ok. O que a gente precisa entender é o seguinte, Roque, essa colocação só é legal. Se eu tenho H3O+, no final, ácido. OH- alcalino. H3O+, e OH-, estabilizado ali, no caso, neutro, ok? Lembrando que essas constantes de ácido e base, ela vai me interferir no quê? Ela vai falar a facilidade ou a dificuldade que o componente tem de entrar em equilíbrio químico, tá? Equilíbrio químico não, perdão, em ionizar ou dissociar, tá? Ela vai me falar a facilidade desses carinhos. Tudo bem? Tranquilão aí? Adriana, eu sou bem burra, né? Porque eu escolhi os dois e nenhum dos dois tá na live. Eu sou muito esperta, né? Claro que eles não iam responder. Nenhum dos dois tá aqui. Tranquilo, mas vamos dar um desconto hoje, tá bom? Então vamos lá. Tá bom. Pessoal, então em relação ao sistema tampão, né, eu tinha comentado anteriormente já no vídeo com vocês sobre a função dele, né? A função dele é sempre manter o pH equacionado ali, o pH sempre estável, ali numa faixa de 7,8 a 6,8. Eu não vou conseguir nada muito inferior a isso, devido ao controle do pH, tá? E o que acontece? O sistema tampão, qual é a função do sistema tampão? A função desse sistema nada mais é do que gerar um equilíbrio entre a quantidade de íons H+, ou seja, H3O+, e a quantidade de íons OH- liberadas para manter a reação química estabilizada, tá? Quando eu falo estabilizada, eu realmente estou falando em manter sempre ali um pH próximo a 7, ok? Deixa eu vir aqui só para ter uma definição aqui para vocês. Então, a definição da solução tampão nada mais é do que uma solução que resiste à mudança de pH, tá? Quando a gente fala em resistir à mudança de pH, ela poder fazer essa compensação da presença de íons H+, ou OH-, tá? E isso, para eu montar uma solução tampão, eu preciso ter em mente que eu tenho que conhecer o que é o ácido conjugado e a base conjugada, tá? Por quê? Para eu saber, por exemplo, se eu vou usar um ácido fraco, eu tenho que saber que base eu vou usar para fazer aquela compensação. Ou se eu tenho uma base fraca, que tipo de ácido eu vou usar para poder fazer aquela compensação, que foi o que a gente viu anteriormente. No exemplo onde eu tinha o H+, o H3O+, mais o OH-, tá? Então, a ideia do tampão é você manter um equilíbrio entre o pH alcalino e pH base, pH ácido, tá? Então, quando a gente fala em solução tampão, ela é uma solução que vai fazer a compensação, vai liberar os íons, tanto H+, quanto OH- no sistema, para manter equacionado, tá? O que eu comentei, ele é importante também para o caso do sangue, tá bom? Tudo bem? Tranquilo, pessoal? Sim. Beleza. Tranquilo. Né? Então, eu vou passar depois o cálculo, eu vou fazer no quadro para vocês, tá bom? Aí explicando passo a passo. Certo, turma? Então, beleza. Certo.